Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo agora o tomo 3 e esta é a nossa aula de número 2, que vai tratar sobre o tema perturbação espiritual, tendo como objetivo específico analisar as experiências da perturbação espiritual que ocorrem por ocasião da morte do corpo físico. Como sempre faço antes de iniciarmos os nossos estudos, te convido para que tu não esqueças de curtir esse vídeo e também compartilhar com outras pessoas que você saiba que gostam de assuntos esotéricos, espíritas e espiritualistas. É importante especialmente que se curta, meus queridos, minhas queridas, esse vídeo, porque quando nós curtimos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha para outras pessoas. E é o que nós desejamos, não é mesmo? Partilhar o que é bom e o que é do bem, e tudo de bom que nós temos recebido aqui através destes estudos com outras pessoas. Então, me auxilie, ok? Te agradeço muito e vamos então à leitura do nosso material de estudo e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Perturbação espiritual por ocasião da desencarnação. Sabemos que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos os espíritos nos dizem que conservam a forma humana, e com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Observemo-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vêem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos, alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Desta forma, a consciência da própria morte ou da desencarnação recente ainda não é nítida para a maioria dos espíritos. Em primeiro lugar, o desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais a vida foi material e sensual. Em segundo lugar, desconhecendo a realidade do além-túmulo, um instante que se segue à morte é em geral confuso. A pessoa precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria, de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo de perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos.
É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, encarnados, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Níveis de perturbação espiritual sequentes à desencarnação. A perturbação que se segue à separação entre a alma e o corpo pelo fenômeno da morte é variável de indivíduo para indivíduo, em grau e em tempo de duração. Tudo depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem então sensações e percepções que nos são desconhecidas. Perturbação espiritual em espíritos moralmente atrasados. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidade da vida. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Perturbação em razão de morte violenta. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido e espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo. Reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro,
e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Perturbação dos suicidas. A perturbação no caso dos suicidas é sempre penosa, independentemente do gênero de suicídio. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim o seu mau grado sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Perturbação em caso de morte coletiva. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Allan Kardec, em se reportando a necessidade de identificação com a vida espiritual em detrimento da vida terrena, com vistas a um despertar mais tranquilo, assim se expressa. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus.
Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente, a transição, pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então, meus queridos e minhas queridas, esta aula também é tão fundamental para a nossa compreensão, não é mesmo? Aqui nós vemos que, logo depois da desencarnação, dependendo do estado em que vivenciamos ainda na vida carnal, será a forma com a qual estaremos logo após o desencarne. Essa perturbação poderá durar poucos minutos, poucas horas, alguns dias, alguns meses e até mesmo alguns anos, como nós vimos aqui na nossa aula. É importante e fundamental que se compreenda que sempre vai depender de nós, porque quanto mais material e mais sensual for a nossa vida, lembrando que sexualidade é um presente divino que nos foi dado, mas que precisa ser com consciência que nós utilizamos da nossa sexualidade sem excessos. Então, quando há excessos de sexualidade e quando há muito apego material e pouca compreensão da vida espiritual ou nenhuma, aí sim essa perturbação será cada vez maior e cada vez mais tempo. Se nós estivermos estudando sobre espiritualidade, compreendendo que a nossa vida futura será no espírito, que vai depender das nossas construções aqui ter um futuro melhor espiritualmente, que nós podemos sim construir uma escada e uma estrada de evolução iluminadora para nós e para aqueles que estão em volta de nós também envolvidos conosco, especialmente na nossa caminhada. Então, essa perturbação será quase que mínima. Há casos de espíritos que nós ficamos sabendo que não passam por nenhuma perturbação logo após o desencarne. Acordam-se do outro lado como se estivessem acordando pela manhã após uma noite de sono. E a alegria, como nós vimos aqui, daqueles de nós que estão espiritualizados, será muito maior do que aqueles de nós que infelizmente ainda estejam materialmente apegados e com os desejos maiores na carne do que pouca compreensão ou interesse do espírito, não é mesmo? Então é muito importante que a gente possa estudar e praticar a vida espiritual, conscientizando-nos de que quanto mais nós nos aproximarmos do divino e quanto mais práticas do bem, da paz, da caridade, do amor, da justiça e de toda a benignidade divina que nos é ensinada por Cristo, mais
nós vamos ter uma passagem leve e suave, porque nós vamos compreender que nós estamos aqui somente de passagem, que aqui é uma oportunidade rica que essa vida nos oferta, mas que ela prossegue depois no espírito. Então, meus queridos, aqui depois das referências no tomo 3, tem todas as considerações de estudos importantes sobre espiritualidade e sobre estudos de casos, não é? Que passam-se aqui. E é aconselhável, então, que nós tenhamos essa apostila, esse tomo baixado para nós, para estudarmos aqui esses casos e nos inteirarmos melhor sobre o assunto, não é? Enriquecendo assim o nosso conhecimento, mas mantendo o nosso coração sempre certo de que, se nós buscarmos pela espiritualização, se nós buscarmos não apenas estudar, mas compreender e praticar, cada vez mais e melhor teremos um desencarne quando chegar o nosso momento mais suave, mais leve, mais tranquilo. Sendo assim, meus amados, minhas amadas, vou me despedindo, convidando ainda todos vocês para que todas as segundas-feiras venham estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, às 19 horas, para que nós possamos fazer os nossos estudos do ESG. Todas as terças-feiras, também às 19 horas, nós temos aqui a série Rebordando Linhas Ancestrais, que é um trabalho terapêutico feito através do bordado. Venha estar conosco, minha querida amiga, e convide também as suas queridas a virem participar. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos a recepção do passe e dos fluidos benditos vindos da espiritualidade superior. Assim sendo, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, Maria Santíssima, nossa Mãe amorosa, e os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando ao bem, à paz e tudo que seja o bem para o nosso crescimento e para a evolução do todo, e que nós, com boa vontade, gratidão e persistência, façamos a nossa parte, praticando aquilo que temos aprendido também no nosso dia a dia para a nossa própria evolução, colaborando assim com a evolução do todo. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Que haja sobre nós e sobre os nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas.